A consolação não é apenas do bom espírito nessa segunda semana. A consolação pode vir do mau espírito. Aquela consolação do mau espírito, passo a ela, a consolação do mau espírito se acaba em pensamentos maus, distraídos, menos bons que os iniciais, fraqueza, inquietude ou coisas que escurecem a alma, tirando dela a paz, a alegria que antes tinha, ou simplesmente algo contra a bandeira de Cristo. É sinal claro que é do mau espírito. Por exemplo, se a gente pensar numa coisa boa no início, esse projeto para ir para a África, né? E aí aparece a distração, né? Sinto-me consolado, mas depois estou pensando nessa consolação outras ideias, né? Por exemplo, quais serão as consequências daquilo para a minha saúde, as consequências daquilo para a minha família, a fraqueza que isso pode produzir na minha vida, e aos poucos essa ideia inicial vai tirando-me a paz, aquela paz que antes tinha. Aí é sinal de que não está vindo aquela consolação diretamente de Deus, porque está levando a outros caminhos, né? Então, aqui Santo Inácio o explica desse modo e diz: próprio do anjo mau, assumindo a aparência de anjo de luz, é introduzir-se junto à pessoa devota para tirar vantagem própria, isto é, sugerir pensamentos bons e santos, conforme a esta pessoa justa, e depois, pouco a pouco, procurar sair com a sua, atraindo-a para os enganos escondidos e perversas intenções. Quando esse bom princípio acaba em alguma coisa má, ou que distrai, ou menos boa do que a pessoa se havia proposto fazer, ou a enfraquece, inquieta ou perturba, tirando-lhe a paz, tranquilidade e quietude que tinha antes, é sinal claro de que procede do mau espírito, inimigo do nosso proveito e inimigo da salvação eterna, né? Então, aí temos uma pista, né? Indicações. Então, me leva à consolação, mas, de fato, está me conduzindo a consequências erradas, a lugares errados, né? E aqui diz o seguinte, né? Inácio, na autobiografia, número 26. Quando Inácio, ele está falando, está contando o que aconteceu. Quando Inácio ia deitar-se, muitas vezes lhe vinham grandes conhecimentos e grandes consolações espirituais antes de dormir, né? De modo que lhe faziam perder muito tempo que ele tinha destinado para dormir, que não era muito. E olhando algumas vezes para isto, pensava consigo que tinha tanto tempo determinado para tratar com Deus e depois todo o resto do dia, e a partir daí começou a se perguntar se esses conhecimentos vinham de Deus. E chegou à conclusão por si mesmo de que era melhor deixá-los de lado e dormir durante o tempo destinado ao sono. E assim o fez. Veja, qual era o propósito? Os pensamentos eram bons, ele continuava com aqueles projetos, coisas santas e boas. Mas precisamente chegava naqueles pensamentos no momento de dormir. E ele continuava naquilo e dava atenção. Quais serão as consequências físicas? Ele terminava cansado. Ele não dormia mais. Mas estava com pensamentos santos e bons. Ele percebeu que aquilo não estava muito bem ordenado, né?
estava tirando o sono, cansaço, afetando a saúde. Então, quando ele decide, não penso mais assim, aquilo desapareceu. Então, qual era a origem desses pensamentos? Bons e santos, hein? Mau espírito. Ele é uma consolação provocada pelo mau espírito, que queria distrair essa experiência de onde tira aquela regra, né? Santo Inácio. Então, ele disse, o espírito pode conduzir, né? Então, pode nos levar. Ele aparece como se fosse um anjo de luz, mas tem uma intenção depravada, né? Uma coisa santa e boa, mas que tem consequências, né? Uma coisa, porém, o embaraçava muito, diz a autobiografia, né? No sentido de complicar. Quando começava a decorar, como era preciso nos começos do estudo de gramática, vinham-lhe novas inteligências de coisas espirituais e novos gostos. Isto acontecia de tal modo que não podia decorar. Não conseguia repeli-los, embora lutasse muito contra eles. E assim, pensando muitas vezes sobre isto, dizia consigo, nem quando eu me ponho em oração e estou na missa, não me vêm estas inteligências tão vivas. E assim, pouco a pouco, veio a conhecer que aquilo era tentação. Claro, porque não era nem o lugar, nem o mais adequado. Claro, não era o momento. Então, era lógico dizer, isto me desvia do propósito principal. Portanto, não pode ser de Deus, não pode ser do bom espírito. Então, agora, não basta só saber que esses pensamentos acabam em fraqueza, em espiritual, e são do mau espírito, né? Senão que tem que examinar as causas para poder colocar o remédio. Quais são as causas desses pensamentos? Tem que aprender com a experiência para defender-se no futuro. É preciso examinar como é aquela consolação que senti ao chegar a esses pensamentos menos bons ou distraídos, né? Típico de exercícios, né? Mudando a matéria, não meditando o que tenho que meditar, né? O orientador de exercícios, estamos fazendo exercício, nos deu, vocês vão meditar isto. Eu dou uma olhadinha, melhor eu fico olhando, né, outra coisa, aí passo o meu tempo. Mas ali tem uma coisa muito linda, de fato um autor super especial que me recomendaram, então vou aproveitar meu tempo para fazer aquilo, né? É muito típico aquilo, distrações. Não é uma coisa ruim, é boa em si, né? Mas que me estão desviando daquilo que eu tenho que fazer, porque o propósito era fazer aquele exercício espiritual, né? Ou coisas que me debilitam e enfraquecem, né? Por exemplo, algo típico dos que começam, sentem na consolação desejos de fazer penitência. Então, por amor ao Senhor, eu vou sacrificar, né? Então, eu sozinho eu decido que eu não vou comer, vou fazer jejum. Eu não como. Estou sentindo-me bem, consolado, estou animado, o Senhor me dá forças. Continuo. Eu não falei com ninguém, nem com meu orientador, nada, né, sabe? Mas o que acontece? Que eu começo a me debilitar, a enfraquecer as forças. Então, termino me enfermando, ficando doente. E não consigo concluir os exercícios espirituais. Um desejo santo e bom, fazer penitência e jejum, né? Isso é claríssimo que era uma tentação do mau espírito, né? Porque aparece claro nas consequências, né? Ou quando sentimos ou descobrimos esse fim que me leva a outras coisas, né? E a gente tem que seguir o curso dos pensamentos, né? Para descobrir o ponto do desvio. Até onde que estava bem e a partir de que momento começou a desviar-se, porque estava bem no início, mas só a partir de um momento que começou a mudar de direção. Ou seja, devemos buscar esse ponto
esse ponto do desvio, esse ponto médio, que está entre a consolação do princípio e o fim mais ou menos bom. Uma vez mais, ir buscar o que está por trás dessa situação de fraqueza, de intranquilidade, de propósitos menos bons. Sem descobrir esse ponto médio, esse ponto de cruzamento, nunca teremos acesso para colocar remédio nessa falsa consolação. Pois nela está a verdadeira causa que tem que colocar remédio. Sem descobrir e atacar o ponto do desvio, que seria o afeto desordenado, você pode viver durante anos e anos mediocremente, em falsa consolação. Tem pessoas que vivem durante muito tempo, ou podemos todos nós passar por períodos muito longos de falsa consolação. Uma falsa consolação, isso é autotranquilizando-nos, né? Não, tá bom, tá tranquilo. Não. E não lançar-se de corpo inteiro ao serviço do Senhor. Estamos consolados, mas é uma falsa consolação. Durante anos, o mau espírito pode nos conduzir numa falsa consolação, numa espécie de amor próprio. Estou bem, estou fazendo bem as coisas, que bom. Até um pouquinho, me sinto bem, né? Então, isso pode se manter durante muito tempo, né? Se não descobrimos esse ponto médio, esse ponto do desvio, né? É algo importante, né? E pode ser causas muito, até causas fisiológicas, né? Até causas fisiológicas, ou coisas mais constitucionais, de nossa Constituição, né? Ou algo puramente espiritual. Por exemplo, alguém que está mal do fígado e precisa de um remédio para esse mal, e ele pode achar que é culpa do mau espírito, né? Já não é uma causa espiritual. Não, primeiro procura remédio para o seu fígado, depois a coisa está bem. Não é uma questão espiritual, é uma questão fisiológica. Ou tem pessoas que têm, por exemplo, um trauma de infância, ou um trauma de personalidade, né? Aquelas coisas que não resolvemos, nunca consultamos um psicólogo, nada, temos alguma coisa, tem algo que solucionar, é de outra ordem, não é propriamente espiritual, né? Ou uma ferida que ainda não está cicatrizada, né? Um mal passado, né? Uma experiência ruim, né? Por exemplo, ainda não terminei de sair de uma experiência ruim com meu superior, né? De um momento teve um problema e não terminei de cicatrizar aquilo, né? Uma experiência ruim com um superior ou de um amigo, né? Que não terminei de superar, ou quem que seja, né? Deixa uma marca em nós, mas isso não está totalmente cicatrizado, né? Continua. Ou uma paixão que continua, né? E não está totalmente curada ou totalmente descoberta e continua inconscientemente me acompanhando, né? Ou um defeito dominante que permanece, né? Ou uma tendência desordenada também de modo dominante, algo muito na raiz contra a bandeira de Cristo, né? Isso é normalmente muito comum para aquelas pessoas que estão no seguimento de Cristo de modo mais íntegro, né? Normalmente aparece algo que está enraizado e não termino de ver, né? Então, como a gente vê, nem sempre tem que achar a culpa no mau espírito. Nem sempre o mau espírito tem a culpa, né? Então, tem outras causas. Isso deve ficar claro. Pois quase sempre são causas muito constitucionais, né? E por isso que pode nos ser de muita utilidade ter uns conhecimentos mínimos de psicologia, né? Porque nem sempre a causa é o mau espírito, né?
Mas essas causas constitucionais de nosso ser, constitucionais, poderíamos dizer, de nossa própria estrutura psíquica ou psicológica, podem ser o patamar ou o lugar onde o mau espírito se localiza para aproveitar. Então, o mau espírito pode aproveitar aquelas fraquezas constitucionais ou de nossa estrutura para intervir, né? Para nos tentar. Mas, em qualquer caso, tem que levar em conta que sempre, ou quase sempre, o mau espírito se vale de um aliado interior. O mau espírito sempre se vale de um aliado interior. Para poder penetrar numa fortaleza, o mau espírito se vale de uma ajudinha interior. Já encontrou o ponto fraco, né? Bom, mas ele entra e encontra um aliado interior. É uma metáfora muito gráfica, né? Para ver, né? Um aliado interior que temos em nós mesmos, né? Ou de um aliado exterior. Pode ser que o mau espírito se valha de um aliado exterior também, não apenas interior, mas exterior, está fora, né? Que atrai as circunstâncias que vivemos. Esse aliado interior, que pode ser real ou imaginário, né, está na raiz de muitas desolações que começam debaixo de ou sob a capa de bem, sob a aparência de bem, né? É necessário, então, descobrir para poder combater, né? Pelo menos para não deixar-se levar por isso, né? Por esse elemento que aparece. Outras vezes, esse aliado vem de uma circunstância exterior que não podemos evitar. Um exemplo clássico aqui é, por exemplo, uma antipatia que sinto por uma pessoa, com quem tenho que conviver todos os dias. Claro, aí é uma questão exterior, né? E não dá. Ou a pouca realização que encontro no trabalho. Estou no trabalho, mas eu me encontro pouco realizado, né? Ou ainda uma situação de crise familiar, ou comunitária, sei lá, que pesa sobre mim, né? Uma crise que está pesando, né? Então, tenho que conhecer a causa para ser realista na luta contra os efeitos do mau espírito. Claro, porque o mau espírito pode encontrar aliado, já sabem, um aliado interior, por algo que está dentro, ou o mau espírito pode encontrar um aliado nessas causas mais externas. Então, ele sempre se camufla nesses pontos, né? Então, esse discernimento para conhecer a verdadeira causa é indispensável para ser feito, né? Nem sempre é fácil, mas frequentemente faz falta uma pessoa que nos ajude. Não podemos fazer isso sozinhos. Essa é a outra chave do discernimento, claro. Temos que fazer caminhos sozinhos, mas precisamos de alguém que nos ajude a objetivar algumas coisas, né? Mas, de qualquer maneira, é absolutamente necessário, indispensável, querer encontrar um caminho de solução para essas desolações que sentimos, que se repetem uma e outra vez, que estão na base de uma vida insatisfeita, né? De relações ruins com os demais, ou com um apostolado que não dá tanto fruto como se poderia desejar, né? De um trabalho que não nos cheia totalmente, né? E assim, desse modo, o discernimento nos leva não somente a superar a situação negativa, mas também a um conhecimento próprio que nos ensina para o futuro, né? Infinidade de tristezas, não? Uma quantidade de tristezas, uma quantidade de mal-humores, né? Estados de falta de alegria espiritual, inquietudes, tem sua base em nossa pobreza física, psicológica, moral, não conhecidas ou não aceitas às vezes, né? E também, logicamente,
muitas vezes, a origem está numa dificuldade interna, ou repugnância, né, de abraçar algum ponto da bandeira de Cristo. Por exemplo, às vezes, nos pode custar, né, abraçar algum ponto da bandeira de Cristo, do seguimento de Cristo, pode ser a pobreza, né? É difícil viver realmente as consequências da pobreza, ou a humilhação e a cruz, né, a perseguição, etc. Né, pode custar. Bom, como eu estava calculando, claro, sempre ficou com coisas a avançar. Tem as distrações da oração, que eu não falei, nesse discernimento. Um tema importante que já não dá tempo para falar, mas eu anuncio como título, pelo menos para algum outro momento, a gente oferecer só sobre esses elementos, né? Que seria a fuga da desolação à falsa consolação, né? Um movimento muito comum, sair fugindo, fugar, né? Da desolação, né? Queremos evitar a desolação, mas não encontramos os meios necessários. Então, o modo é encontrar uma falsa consolação, né? Queremos combater a desolação, mas o que encontramos é uma falsa consolação. Aí tem exemplos grandes. O que seria a falsa consolação? Já dei alguns exemplos por aí. E os modos, teríamos que ver os modos nos quais Deus me leva, me conduz tranquilamente. Tem umas regras aí para ver. E eu termino apenas com uma afirmação. Para Inácio, todo discernimento, toda eleição, todo processo de discernimento tem um princípio fundamental. Não podemos discernir se não está presente em nós, a expressão em espanhol aparece literal aqui, se não temos o olho de nossa intenção, o olho reto, seria a intenção reta, que em espanhol aparece assim, o olho da intenção. Qual é a direção de nossa vontade, de nossa intenção? Se não temos uma intenção reta, não podemos discernir. Não podemos entrar num caminho espiritual se a intenção não é boa, não é reta. Esse princípio é fundamental. O olho de nossa intenção, qual é a nossa intenção? Qual é o propósito, a direção? É o mesmo que aquilo do princípio do Evangelho, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só pode fazer um bom discernimento quem tem uma intenção reta. Os bons de coração, os limpos de coração. É a condição sine qua non, é a condição básica para todo processo espiritual. Se não tenho boa intenção, em todo esse caminho, nesse discernimento, há algo que estaria faltando fundamentalmente. Bom, então, até que chegamos, por hoje, por hora. A gente se encontra em outros momentos, Deus volente, né? Deus querendo, a gente se encontra, mas Ele vai querer.